Aqueçam seus motores porque tá começando mais um vídeo de Super Aprendiz. Oi, eu sou o Edu e nesse vídeo eu vou trazer um pouco de como tá a build de Super Aprendiz e Impacto Espiritual. Impacto Espiritual chegou nas últimas manutenções com o Manto Branco Mágico. Manto Branco Mágico que inclusive está no Oval Retrô, né, que é o oval que está na manutenção atual. Um manto branco mágico, ele em combo com a diadema temporal do aprendiz, ele adiciona, ele habilita a habilidade impacto espiritual e com refinos 22 ou mais, habilita telecinesia. Então, é uma skill nova, um combo de skills novas para o super aprendiz, é uma jogabilidade diferente da que já tinha, né? Inclusive, vocês vão perceber pelos meus vídeos antigos que a jogabilidade mudou totalmente, né? A habilidade Impacto Espiritual, ela tá 2000% de ataque mágico em 5x5, uma habilidade em área, uma área pequena, porém uma área satisfatória, tá? O dano é aumentado pela inteligência e pelo nível de base do usuário, certo? Beleza, vamos lá. As características da habilidade, né? A habilidade tem 2 segundos de conjuração variável e tem 0,5 segundos de pós-conjuração. É uma habilidade muito parecida com as características dessa habilidade, é muito parecida com a característica da Ofensiva Fatal, no quesito pós-conjuração. Então você vai precisar de 193 de SPD para poder spamar a habilidade e 72% de pós-conjuração. Além disso, é claro, reduzir 100% a conjuração variável. Nessa questão, são 3 quesitos que a gente precisa para poder a build funcionar no seu ápice, certo? Um desses quesitos, após conjuração, eu ainda não consegui fechar, não fechei com eficiência ela, porque os bônus aleatórios do manto ainda não estão disponíveis, porque não foi aplicado no servidor o item que faz esse encantamento com bônus aleatórios do manto. Né? Falaram que nessa manutenção dessa semana estaria disponível, porém, né, já tem a descrição do item no Browik, já tem o item no servidor, né? A gente sabe disso, porém ainda não está disponível para a gente adquirir ele no Randogato. Né? Nas próximas manutenções isso vai acontecer e aí vai facilitar o processo de encantamento e aí o processo de adquirir os 72% de pós-conjuração. Dados os disclaimers, vamos lá aos equipamentos, né? Os equipamentos é o manto, né? Sem ele a build não existe, né? O manto branco mágico. E aqui a descrição: habilita impacto espiritual nível 5, ação dos refinos 22 ou mais, telecinesia nível 5. Com a diadema do aprendiz, né? A minha diadema ainda não tem o bônus aleatório do segundo slot, porque tá muito caro, né? Nas próximas semanas isso tende a diminuir, né? E aí, quem sabe conseguir o encantamento de IR seja mais viável. IR, para mim, a insígnia da resiliência é a melhor insígnia para se conseguir nesse item, né? Pro SA, no caso, tá? Porque dá HP em porcentagem, dá Def e Def mágica. É muito bom, principalmente para esse arcano que não tem HP, né? Beleza, a minha tá mais 12 para conseguir fechar esse bônus de velocidade de ataque, e aí eu coloquei nela a carta List Anzus, que dá mais 10% de dano em fantasma. No olho tem a cesta de mascotes, né? A cesta de mascotes que comba com o meu pet do pesar noturno, né? E aí me dá mais 10% de dano mágico de todas as propriedades e o dano mágico que ela já dá normalmente. Tranilhar, que eu acho que é padrão, né? Celine. A Celine aqui no caso eu tô usando ela principalmente, é claro, tem as outras coisas que ela dá também, mas principalmente por causa da pós-conjuração. Então se você tem uma outra armadura, por exemplo, um Automatron, um Illusion, e conseguir ali encaixar com essa pós-conjuração, mesmo que você não consiga chegar lá nos 72%, mas você pode usar também, não é obrigatório usar o Celine, né? Claro, eu acho que a Celine hoje é o mais barato e mais viável, porém, porque o pós do Automatron tá caríssimo, né? Mais de 1B. E na Celine eu coloquei a observação, certo? O escudo eu uso o purificado, porque o purificado me dá 2 pontos de velocidade de ataque, me dá mais 10% de velocidade de ataque, dano mágico e 5% de pós-conjuração.
Um outro escudo que eu poderia usar aqui seria o Excellion, que também dá velocidade de ataque e pós-conjuração. Eu falo principalmente por causa da pós-conjuração, que é o mais difícil aqui da gente conseguir organizar o set de equipamentos para conseguir fechar direitinho nos 70%, 72% no caso. Ele tá com os BAs aqui de físico, porque é o mesmo escudo que eu uso no SA físico. Então, e a carta Cavaleira Kalitzburg. Na bota, eu tô usando bota primordial, né? A bota primordial me dá bastante HP, isso é muito bom, né? A minha tá mais 13 também por causa da pós-conjuração. E aí, coloquei uma Verite do Pesadelo, certo? A arma, bastão primordial no mais 11, né? E duas livro morto. O livro morto combina com a palavra morta, né? Porém, eu já tenho muito multiplicador de dano fantasma. Então eu preferi colocar duas livro morto por causa do impacto espiritual, porque eu não tenho multiplicador dessa skill, certo? E o bracelete. Se eu tivesse outro item que me desse mais coisa, porque assim, o bracelete não tá dando nada aqui junto com a Celine, ele tá aqui só por existir mesmo, certo? Esses 5% de dano mágico, que é muito pouco comparado com o que um equipamento melhor poderia trazer. Eu não fui procurar outro equipamento melhor, então se vocês têm um equipamento que faz mais do que isso, pode colocar no lugar que tá safe, certo? Eu acho que as turbinas, elas tem alguns bônus interessantes lá, eu acho que são mais eficientes do que esse bracelete. Coloquei porque eu já tinha, tá? E aí eu tenho uma carta Elvira nesse bracelete, certo? O anel do super aprendiz, muito bom, né? Ajuda com o dano da onda, porque a gente ainda usa a onda, né? Não é porque é skill spamável que a gente não vai deixar de usar a onda, porque tem monstro que é neutro nível 4 não leva dano de fantasma. Então, a onda vai ser necessária aqui, no caso. Se eu conseguir lá na frente uma pós-conjuração suficiente para remover um escudo Shadow, aí eu também volto a usar o impacto. O impacto não, o campo, né? Para conseguir combar, quem sabe, as 3 skills aí e conseguir manter uma estrutura aí de maior de skills e dano para conseguir bater em todo quanto é bicho, né? Vamos lá para os itens especiais, no caso os shadows e os visuais. Essa aqui foi a parte mais cara dos equipamentos para eu conseguir fazer, porque para eu fechar o 193 de SPD eu tive que abdicar de algumas coisas e aí conseguir outras. Então, antes, quando eu usava a build mágica de fogo, eu usava os visuais de Warlock, né? De Arquimago, pra dano do meteoro. E aí agora eu botei na capa o visual de velocidade de ataque. E nos visuais de cabeça, olho e boca, tá os visuais de demora, né? As pedras visuais de demora. Por quê? Pra ajudar na pós-conjuração, certo? Por que saiu tão caro desses visuais? Porque esses outros são baratos até, né? Não são tão caros porque já são comuns no mercado, você encontra fácil. Porém, bônus relatórios de velocidade de ataque saiu muito caro para colocar em todos os equipamentos. E só com eles eu consegui fechar os 193 de SPD. Então é sim caro essa parte, mas funcionou muito bem, né? Um item que me ajudou bastante a fechar essa pós-conjuração e a velocidade de ataque foi o escudo sombrio da recarga, né? E não é também um item tão barato, porém é mais acessível, né? E aí a gente consegue no refino mais 10 e 10% de pós-conjuração só com esse item, velocidade de ataque, né? E aí conseguir um BA aqui de mais 3% de velocidade de ataque, que foi muito bom, né? Me ajuda bastante. Beleza. Os itens, os atributos, né? Eu coloquei 105 de age, principalmente por causa da velocidade de ataque. Vit mais 100, né? Coloquei 100 de Vit. Int Dex 120 por causa do bônus do acessório do Super Aprendiz. E o resto eu coloquei em sorte para ajudar com alguns debuffs, né? Beleza. Vamos aos testes. Tá, considerações, que eu já falei. Não consegui ainda os 72% de pós-congelação, por quê? Por causa do BA do manto que ainda não tenho. Porém, tem um item que veio no carnaval, é o Glitter, que dá 15% de redução de pós-congelação. Então, por enquanto, estou usando o Glitter. Graças a Deus tem bastante Glitter aí, né? Armei bastante o evento de carnaval. Então,
É um consumível tranquilo de conseguir, ainda tem no mercado, pouco, mas tem, né? E provavelmente muita gente tem isso estocado da época do carnaval ainda, porque foi um evento muito farmável, muito tranquilo, muito bom, inclusive, por sinal, né? É, e aí vamos lá, vou botar aqui o que eu costumo botar pra, pra brincar normalmente, né? Renovar isso aqui. Cadê? É isso. Ah, tá. O gato. Uma coisa que eu vou falar pra vocês é que SP, por causa do Pedras Preciosas, né? Que eu uso Tempestivo e Pedras Preciosas me dá um debuff de 40% de consumo de SP. Então, Pedras Preciosas me quebra muito por causa do Elixir, né? SP vai muito fácil, né? E aí, pra diminuir isso, eu uso Poção Mental, Poção Vitata e Suco do Gato, pra ajudar nessa recuperação de SP, né? Opa, olha meu pesar aqui que tava sem autoalimentação. Quase foi de ralo. Beleza, vamos lá. E aí vamos testar, eu acho que no lugar mais legal de testar. Eu tava lá hoje, inclusive antes de gravar esse vídeo, eu tava brincando lá. E brincar aqui, o bicho mais chato daqui é a Gert. Acabei de matar, inclusive. Né? Por quê? Porque ela faz o que ela tem que fazer, que ela é ser chata, né? Ela tira teus equipamentos, ela faz tudo. Né? E vocês viram que eu matei 3 bichos e metade da SP foi embora, né? Mas dá pra viver tranquilo aqui, principalmente quando a telecinesia tá ligada, porque aí você multiplica 3 vezes o dano que se dá normalmente, né? Ó, tô dando um K500 sem telecinesia nos bichos, né? Com a telecinesia vai pra quase 4kk ou mais. Maldita! Vamos ativar aqui a telecinesia. Cadê a telecinesia? Aqui. Pronto. 2kk e 300. Ó, 4kk. Né? É bem tranquilo de brincar aqui no Bio 5. É claro, não pode afobar, senão dá errado, né? Eu acho que o monstro mais chato aqui do Bio 5, fora a Gert, é o Ferreiro, porque o Ferreiro ele te olha e ele solta um terremoto na tua cabeça. Né? E aí o SA tem problema com. O SA tem problema com HP, e aí é muito normal você morrer, né? E. Ai, demônio. Ai, não pegou. Graças a Deus. É. Opa, acabou a telecinesia. Nessa brincadeira aqui, brinquei hoje de manhã aqui, e aí eu tava fazendo, antes de fazer o vídeo, né, eu tava brincando aqui, e eu quase não upo em mapa assim, de farming, né? E aí, geralmente eu faço instância. E aí, do nada, eu tava com 150 ominoso na bag, e tipo, ó, já tenho 27 aqui, ó. E aí, tipo, brincando, a build tá muito da hora de brincar, ó, o ferreiro aí pra vir pra desgraçar a sua vida. Mas graças a Deus tá dando de matar ele antes. É isso. Eu vou deixar uns videozinhos aqui na sequência de algumas instâncias que eu faço com esse super aprendiz. Hoje é o dia que. Hoje é o dia que volta a minha possibilidade para fazer a GH Infernal, né? A GH Challenge. E aí vou tentar lá com ele. Se não der certo, vocês pelo menos vão ver eu morrendo aí algumas vezes pro Andarais ou pra Rio Meu Best. Né? É isso. Se você chegou até aqui, não esquece de curtir o vídeo, porque me ajuda bastante a divulgar. Compartilha com um coleguinha que joga de SA também. Se não joga, tem interesse pela classe, tá? Ou pelo Hag em si,
pra ver como tá massa essa build, tá muito da hora, né? Comenta o que você achou da minha build, o que você achou do vídeo, o que pode melhorar, né? Segue. Eu fiz também. Eu fiz meu Instagram, eu fiz todas as minhas redes sociais agora estão padronizadas, porque antes não era o mesmo nome. E aí agora todas elas chamam canal Edu SA ou canal Edusa, tudo junto, né? Canal EduSA. E segue no Instagram, TikTok, YouTube, geralmente Twitch também. Geralmente eu tô fazendo live nos sábados, geralmente é o dia que eu subo torre com o pessoal do clã, né? E aí, geralmente, nesses dias eu faço live, né? Subo torre, faço os eventos da semana, e aí faço live, compartilho com o pessoal, converso um pouquinho, né? Geralmente, quando eu faço live, eu deixo um pouco antes, ou no sábado de manhã, eu já boto lá o aviso direitinho no canal, né? Com a programação da live, ou na sexta-feira eu já deixo tudo pronto, certo? E aí, se inscreve no canal, segue direitinho, e tamo aí. Fiquem com os videozinhos das instâncias.